lembrando para vocês uma declaração que o Jorge Jesus deu no ano passado, tá? Em setembro, sobre seleção. Fala, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a notícia que está circulando nos corredores da CBF. Jorge Jesus pode ser técnico da seleção. Mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para as notificações. Bora para o vídeo. Milhares, tem uma informação que o Raí pegou aqui sobre aí da seleção, né? Uma informação que envolve o Jorge Jesus. Aí também acho que é até interessante dentro do que a gente falou aqui antes do jogo, né? Eu tinha visto, né? A gente ia até falar depois, mas pode até informar aí, né, Raí? Que o Jorge Jesus já foi procurado como um plano B, né? Eu até recebi aqui também uma notícia do GE, né? Isso, do Caê Mota, do GE, bem informado sobre seleção brasileira. O Jorge Jesus é visto como um plano B e, segundo essa informação, que é o ponto mais importante, né? Aceitaria abrir mão de disputar o Super Mundial para treinar a seleção brasileira. Então isso já é algo que coloca ele algumas casas à frente aí nessa disputa, né, para ser o treinador da seleção brasileira. Então essa é uma notícia, a gente vai até repercutir, né, essa notícia, porque se o Jorge Jesus realmente abrir mão, né, de disputar o Mundial de Clubes para comandar a seleção brasileira, aí ele é muito favorito ao cargo. É porque ele já foi um nome sondado pela CBF, né? Ele já foi e ele já revelou ter um sonho de comandar a seleção brasileira ou a seleção portuguesa. Ele tinha esse desejo de comandar uma grande seleção e sempre deixou claro que entre elas estavam sua terra natal, a seleção portuguesa, e a terra onde ele se tornou ídolo aí da maior torcida, que é o Brasil. Então, nos corredores da CBF, que é o que diz a reportagem, corre a informação de que Jorge Jesus não teria problema de abrir mão do Super Mundial com o Al Hilal para assumir a seleção brasileira. Vale deixar claro que, ainda de acordo com a reportagem, ele é o plano B. Tá? O plano A é o Ancelotti. É um plano A que a gente acredita que não vai se concretizar. Porque é muito difícil o Ancelotti rescindir contrato com o Real Madrid para assumir a seleção brasileira. Eu vejo meio como inviável, mas é o plano A da CBF. Se fosse eu, pronto. O plano A é o Ancelotti. Tá bom, fala rápido com o Ancelotti aí. Vê se ele vai abrir negociação e se ele vai dar a entender que ele vai, se não, vamos logo pro Jorge Jesus. Porque aí você começa a se prender muito num nome. Vai no Ancelotti, vai no Ancelotti, vai no Ancelotti. Daqui a pouco, a outra chance, ela escapa. Eu acredito que depois dessa, o Jorge Jesus vai assumir a seleção. Você acha, Mauro, que tem chance dele se tornar o plano A com essa informação, se essa informação chegar até a CBF? A questão, eu acho que o Jorge Jesus é mais resolver a questão contratual dele, né? Um acordo para rescindir, acertando com a CBF, rescindir lá com o Al Hilal. Mas isso se contorna. Isso se contorna. E a situação da CBF é de desespero, ela tem que resolver rápido. Se ela tiver, que pagar uma multa, ela paga uma multa, tem que pagar a multa. Paga a multa para o Al Hilal, dinheiro não falta. Rescinde o contrato e põe o JJ para trabalhar imediatamente, o quanto antes. Se ele abrir mão, né, Mauro, de disputar o Super Mundial, ele pode vir para essa data FIFA. Sim. Contra Equador e Paraguai. Esse é o cenário ideal. É o cenário ideal. Ele estaria livre ali Detalhe, no fundo ele saudita. vê todos os jogos da seleção, tá? Ele vê todos os jogos. E você acha que pelo desejo de ser treinador ou porque ele gosta, Mauro? Os dois. Isso é informação. Ele vê todos os jogos. Sabe tudinho o que está acontecendo. Todos os jogos ele vê. Sabe tudinho o que está acontecendo. Ele já deixou várias vezes bem claro que ele gostaria muito de treinar a seleção brasileira, que é só tocar o telefone que ele vem. Né? Até porque o ciclo dele parece encerrado. Essa informação, inclusive, que trouxe o Bruno, da colocação do time dele no campeonato. Quer dizer, ele não está mais dominando o futebol de lá. Ele dominou a temporada passada, passou o rodo, né? Agora já não está assim.
já passou lá anteriormente. Certamente já é o momento da sensação de um ciclo encerrado. Um ciclo positivo, ele foi bem. Tem a Champions Asiática ainda que ele pode ganhar. Ele pode ganhar, mas aí tem a Copa do Mundo, né? Levar o Brasil à Copa, que você vai pegar o Brasil e ir para a Copa do Mundo, tem que pegar agora. Não está pegando ano que vem, pegar daqui a 6 meses. É agora. O cavalo está passando selado. E o detalhe, ele vai fazer 71 anos, na Copa ele estará completando durante a Copa 72. Então essa, pela idade, poderá ser, a gente nunca sabe, né? De repente a pessoa é mais longeva, trabalha até os 80, firme e forte, ou mais. Mas pela idade dele, não é absurdo imaginar que deva ser uma última oportunidade dele treinar um time importante, uma seleção importante numa Copa do Mundo. Então tudo se direciona pro JJ. Só deixando uma coisa clara, tá? Pelo termômetro aí das redes sociais, a aceitação é grande pelo Jorge Jesus, tá? É grande. Não só da torcida do Flamengo, é um nome que vem tendo uma aceitação boa nas redes sociais. Eu estava até vendo aqui o Kaique também, né? Nosso diretor, vendo e lembrando para vocês uma declaração que o Jorge Jesus deu no ano passado, tá? Em setembro, sobre seleção. Ele disse: só gosto de trabalhar em clubes que ganhem títulos. Nunca fui para a Inglaterra treinar porque não tive esse convite. A seleção brasileira é diferente. É uma ambição, não nego. Mas será difícil, eu acho. No Brasil, dificilmente um treinador estrangeiro entra na seleção. Pode ser que mude, mas dificilmente eles não estão muito para que um treinador estrangeiro treine a seleção. Se for um estrangeiro, penso que poderei estar mais perto. Só os torcedores do Flamengo são 50 milhões. Não quero fazer um cenário do que possa acontecer na minha carreira, porque sempre foi assim que pautei minha carreira. O futebol é o dia a dia. Ou seja, é ele deixando claro que ele tem esse objetivo, né, que ele tem essa ambição. É uma ambição da carreira dele ser treinador da seleção brasileira. Ele está no Al Hilal, não dá mais para ele conquistar ainda mais coisas pelo Al Hilal, porque ele já teve o grande momento dele, quebrou até recorde de clube com mais vitórias na história seguidas, né? Na história do futebol mundial. O Jorge Jesus fez história no Flamengo, muita gente esquece que ele fez história no Benfica, foi tricampeão português, chegou em 3 finais de Liga Europa, duas finais de Liga Europa, fez história no Al Hilal e é um treinador que tem a cara do futebol brasileiro. Ele tem a cara do futebol brasileiro e não deixa jogador se achar mais importante do que a seleção. Então, eu acho que tem aceitação, tem talento, tem identificação com o povo brasileiro, tem um estilo de jogo que agrada ao torcedor brasileiro. Então, se a CBF não fechar, tendo realmente essa informação, que ele abriria a mão do Super Mundial para abrir a seleção, ou é porque os dirigentes dali são muito burros, ou é porque o Neymar ainda tem entrada na entidade, ainda tem influência na entidade. Porque ou é muita burrice, ou é porque o Neymar não se dá bem com o Jorge Jesus e pode gerar um desgaste. Porque, para mim, ou porque o Ancelotti aceitou. Ele vai assumir, se ele for o técnico da seleção, eu acho que será, ele vai assumir com aceitação. E, claro, se ele perder, ele perde aceitação, como qualquer um, né? Isso não tem jeito, isso aí pode ser qualquer um. Se perder 2, 3 jogos, já a aceitação, se for de, sei lá, de 70%, já cai para 20%, né? em 2 jogos. Mas, a princípio, sim, ele tem uma aceitação. E dos nomes possíveis, é um nome muito bom. Eu não levo a sério a possibilidade do Ancelotti. Às vezes a gente acaba acontecendo alguma surpresa, mas eu não levo a sério, talvez depois da Copa. Guardiola, muito menos. Mourinho, talvez, mas também o Mourinho, ele fala de seleção assim, com um certo desprezo, assim, não parece que é um objetivo dele, apesar de já não estar no seu auge, está lá no Fenerbahçe. Então, dos nomes possíveis, é um bom nome, sim, é um nome que pode fazer um bom trabalho na seleção brasileira. Agora, na opinião de vocês concordam que se o Jorge Jesus, abrindo mão de Super Mundial, não for contratado pela CBF, não sendo o Ancelotti,
é burrice, é idiotice ou é influência do Neymar, ou vocês acham que teria alguma outra justificativa? E é uma coisa que o Mauro já disse várias vezes aqui nos últimos dias. O Edinaldo não tem mais margem de erro. Acabou. Ele fez isso lá atrás, queimou todas as possibilidades. Primeiro com Ancelotti e Diniz, né? Aquela história, não, vai ficar aqui um tempo, depois vem o Ancelotti. Não deu certo. E antes disso, até a seleção ficou um tempo com o Ramon, né? Depois desse episódio, Fernando Diniz, Ancelotti, veio o Dorival. Também não funcionou, também não deu certo. Então, faltando um ano para a Copa do Mundo e alguns jogos, né? O Brasil vai ter 4 datas FIFA e mais alguns amistosos. 4 jogos de eliminatórias, mais alguns amistosos. Vai fazer, sei lá, uns 10 jogos daqui até a Copa do Mundo. Não há mais margem de erro para formatar um time até o Mundial. Não optar nesse cenário todo, se o Ancelotti não quiser ele for o plano A, pelo Jorge Jesus, aí é para acabar, né? Aí fecha, tranca tudo e vamos cuidar de outra coisa. E até para concluir esse assunto, né, Mauro? Se Jorge Jesus ou Ancelotti assumirem seleção brasileira e fizerem esse time jogar futebol, acaba muito um discurso que muitas vezes é usado como desculpa pelos treinadores, né, Mauro? Que é difícil fazer seleção jogar, porque não tem tempo para treinar, porque não tem o dia a dia. Porque se um cara desse chega e faz essa seleção, que é vexame há tantos anos, jogar bola, cai por água abaixo esse discurso, né, Mauro? Eu vejo esse momento como um momento muito delicado para os técnicos brasileiros que vieram aí durante muito tempo tentando impedir a chegada dos estrangeiros aqui no Brasil, né? Nos clubes, eles chegaram com força, ocuparam muito espaço e agora talvez o último reduto deles seja esse, seleção brasileira. E pelo jeito agora vai ter um estrangeiro. Parece ser uma questão de tempo. Parecido com a Inglaterra, né? A Inglaterra também entra em estrangeiro, sai estrangeiro, volta o inglês, aí eles fazem um lobby danado. Saiu agora o Southgate, assumiu o Thomas Tuchel. É um técnico bem sucedido, que se der certo, acho que nunca mais a Inglaterra vai ter técnico inglês. Como na Premier League, não tem um técnico inglês campeão desde, sei lá, antes da Premier League. Né? Na Premier League nunca houve. Lembrando que o Alex Ferguson, o maior campeão, ele é escocês, né? Talvez o melhor técnico inglês ali da Premier League seja o Ed Howe, né? Do Newcastle. Isso. Então você tem aí técnicos estrangeiros dominando a Premier League há muito tempo. A seleção agora com uma possibilidade, o Brasil parecido. Com a chegada de muitos técnicos estrangeiros aqui, alguns fazendo sucesso, ganhando título, ganhando Libertadores, né? 3 deles ganharam Libertadores, 3 portugueses. E já teve argentino no bem e tudo mais. Então, acho que isso parece uma questão de tempo. E se um estrangeiro assume a seleção brasileira e vai bem, vai ser difícil um brasileiro voltar a assumir. A não ser com o lobby, aquela federação dos técnicos, que gosta de mandar nota para criticar jornalista e tal. Aí esse pessoal aí vai se mexer. Vai ser um festival de notas aí. Como seria o técnico Jorge Jesus na seleção? Ele que já foi multicampeão com o Flamengo, será que daria certo? Deixe a sua opinião nos comentários. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.